Bom dia, meus amigos. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 e há poucos minutos eu tive uma notícia lamentável para o automobilismo brasileiro. Faleceu o Wilson Fittipaldi Júnior. Quem me deu essa notícia foi o sócio dele, o Roberto Zulino, que recriou a Fórmula V no Brasil, a terceira edição da categoria, onde mais tarde, anos depois, ingressou o Wilson e deu um outro ar, um plus, né, digamos assim, na categoria, que se mantém até hoje, depois de muito tempo, no calendário do automobilismo. É uma coisa bastante curiosa isso aí, inclusive, porque o Wilson ele teve a sua participação na Fórmula V nos anos 60, quando ele tinha a fábrica de volantes no Socorro e armou um biombo ali quando surgiu a Fórmula V no Brasil, né? Todos os interessados podiam construir o seu chassi e homologar, e ele fez o próprio dele, que ficou sendo conhecido como Fit V. E foi um exemplar desse que fez, há muito tempo, já há mais de 10 anos, o Zulino começar a debater esse assunto da Fórmula V num blog, e o assunto tomou a cabeça de muita gente que era entusiasta disso na época. Aquilo cresceu, essa discussão, e acabou renascendo a Fórmula V no Brasil, que foi um início do Emerson Fittipaldi no automobilismo regional, né? O Emerson ele começou no kart, depois Fórmula V, depois foi parar na Europa, pilotou turismo também no Brasil, e o restante da carreira do Emerson todo mundo conhece. Na prática existe uma ligação concreta, efetiva, entre as iniciativas do Wilson Fittipaldi e o sucesso do irmão dele, o Emerson, né? O Wilson ele nasceu precisamente no dia 25 de dezembro, e no ano passado, no dia do seu aniversário, ele teve um acidente em casa. Ele se engasgou comendo carne, com um pedaço de carne, teve uma parada cardíaca, seguiu para o hospital e 2 meses depois foi embora hoje, né? Paciência, o que a gente vai fazer? Eu não sei, se eu vou comparecer no velório do Wilson. Conheço pessoas próximas do Wilson, conheço o Wilson, mas não tenho uma amizade com o Wilson. Eu falei com o Wilson várias vezes. E, além disso, hoje, não só é o dia do meu rodízio, como também eu estou muito gripado. Não sei, né? Não tenho nem detalhes de horário local. Na eventualidade de não ir, eu quero aproveitar aqui a oportunidade, que eu, na verdade, nem gostaria de ter uma dessa, né? De lembrar algumas coisas do Wilson, que eu acho muito significativas, curiosas para mim. E não dá para ser muito resumido, porque são várias passagens, não vou lembrar de todas, né? E não quero encurtar nada para tirar, digamos, o valor que isso tem para mim, né? Essas lembranças aí. Uma muito interessante foi nos anos 80, em que eu tinha, não me lembro agora se foi 82 ou 83, provavelmente 83. Eu tinha uma moto Honda, uma CB400, e eu tinha ido no autódromo de Interlagos. Eu entrei por aquele portão do cartódromo, e naquela época existia ainda aquela longa reta, né, o retão, como a gente chamava, que você podia ver com facilidade dali da área do cartódromo, e você podia assistir ali um treino, uma corrida dali com maior facilidade. Você tinha uma visão bastante ampla. Existia uma ruazinha de asfalto atrás do cartódromo, que, se não me engano, estava aonde estão hoje os boxes do cartódromo, não tenho bem certeza disso, mas é ali naquela linha dos boxes ou atrás. Eu entrei com a moto ali naquele lugar, e naquela época era uma coisa comum de quem tinha motocicleta,
onde existiam motocicletas, no lugar que você estivesse indo, era lá que você ia parar. Era uma coisa assim, digamos assim, um tanto cultural isso aí, né? Uma cultura própria. E eu entrei naquela ruazinha ali, eu vi duas motos lá no fundo, falei, eu vou parar ali, eu quero ver um pouco desse treino, era um sábado à tarde. Parei do lado de uma Goldwing preta. E para minha surpresa, quando eu desci, o dono dessa moto era o Barão Fittipaldi, o pai do Wilson, né? Nessa época o Emerson não tinha ido ainda para a Indy e tinha acabado já a Copersucar Fittipaldi. Era uma coisa natural, você para no meio dessas pessoas, eram duas pessoas que estavam ali apenas, e você para ali, as pessoas se cumprimentam e de repente começa aí uma reuniãozinha totalmente informal, né? E eu ouvi bastante da conversa do Barão, não me lembro exatamente do que se falou, não se falou absolutamente nada, nem de Fórmula 1 e nem de Copersucar. E a lembrança que eu tenho do Barão é que ele era um cara muito, muito bacana de você conversar, uma pessoa muito agradável de você bater papo com ele. E eu diria que com certeza o Wilson, como ele foi no contato pessoal, é uma herança da criação do pai. O Wilson era um cara espetacular para você sentar e bater um papo com ele. Você poderia conversar com ele horas e você ainda querer continuar batendo papo com ele. Nunca cheguei a conversar horas com o Wilson, não foi assim, mas eu tive alguns momentos de conversa com ele e gostei muito. Uma outra lembrança que eu tenho do Wilson, nessa época também, tinha surgido no Brasil o Superkarts, e um dia numa corrida do Superkarts, houve um momento de interrupção ali, aliás, não era corrida, eu acho que era treino, se não me engano era treino, não tenho certeza. Houve um momento ali de interrupção e num determinado momento estávamos na grama, eu, o Wilson e um outro cara perto de onde existia, em frente às arquibancadas do cartódromo, uma torre não era propriamente uma torre de cronometragem aquilo ali, era onde ficava o crooner, digamos assim, a pessoa que fazia os comentários da corrida ali no cartódromo. Essa construção não existe mais, foi derrubada. E estávamos conversando os três ali, eu, o Wilson e essa outra pessoa, também igualmente não falamos nada de Fórmula 1 nem de Copersucar. Estávamos falando de kart e de repente eu ouvi um barulho de motor dois tempos, que não parava, né, mas um pouco distante, assim, pô, você está dentro de um cartódromo, o ruído do motor dois tempos é uma coisa normal, natural. Eu falei, pô, mas de onde vem esse motor aí? De onde está isso? Eu olhei para cima, era um ultra leve que estava parado no ar, porque estava ventando, o tempo estava nublado, estava ventando numa tal velocidade que o ultraleve não conseguia avançar na rota dele e acabou tendo que ficar parado no ar, literalmente, porque se ele fizesse uma manobra ali naquelas condições, ele poderia cair. E até que uma hora esse vento diminuiu e o piloto do ultraleve conseguiu pousar, né? Continuamos ali, pousou no cartódromo, né? Continuamos ali na nossa conversa tal, e uma hora o cara ele resolveu sair, né? Vou voar, melhorou o tempo tal, parou de ventar, vou levantar. E ele estava com o avião dele lá nos limites do cartódromo, perto ali na esplanada, né? Aquela curva lá atrás. E ele ligou o motor, saiu, acelerou e de repente acabou o combustível, porque ele esqueceu de abrir o registro do tanque de combustível. Isso foi uma coisa muito rápida, ele ligou o motor, esquentou, quando ele levantou, acabou o combustível, o motor parou, ele pousou, sem maiores problemas. Voltou, ligou o motor,
obviamente abriu a chave do combustível, o registro, né? Decolou de novo e aí ele finalmente ele veio para o chão, perto da gente, porque existia ali naquela torre ali um fio que levava o áudio para os alto-falantes que estavam distribuídos ali no cartódromo, que ele não viu. Ele estava bem na hora da decolagem, pegou uma das rodas do ultraleve ali e ele veio para o chão, mas numa altura muito baixa e não aconteceu nada com o piloto. Destruiu inteiramente o ultraleve dele. Muito tempo depois eu comentei com isso, ele lembrava desse evento. Vi também, nessa época do Superkart, uma corrida na chuva, em que o Wilson, eu me tenho certeza, mas eu acho que ele ganhou essa corrida. Pelo menos eu vi o Wilson andando na frente. E me impressionou a capacidade de pilotagem do Wilson na chuva. Ele não dava uma escorregada, não fazia nada no kart que colocasse em perigo a ponto de sair fora da pista. Claro, não vamos dizer o seguinte, o Wilson pilotava quanto o Ayrton Senna na chuva, não chega nisso, mas era uma pilotagem espetacular dele na chuva, fiquei muito impressionado com aquilo ali. Comentei inclusive isso com o Wilson em 2012, né, e ele lembrou disso aí, desse dia, e me mostrou um pôster que ele tinha dessa corrida. Esse comentário que eu fiz em 2012 é uma outra coisa muito curiosa. Um amigo meu do Rio de Janeiro, Pedro Martins Rodrigues, ele tem até hoje o sonho de fazer um filme sobre a história do kartismo brasileiro, e ele, o Pedro, ele em um dos locais onde ele foi filmar, foi na fábrica do Mário Carvalho, a Riomar, que é o fabricante do kart Mini. Reuniu um monte de gente lá, inclusive o Wilson Fittipaldi, ele me convidou para ir. Ele queria inclusive que eu auxiliasse ali naquele teaser que ele estava fazendo, né? Eu lembro que eu fiz algumas perguntas ali, e uma delas foi justamente a respeito de pilotagem na chuva. Perguntei isso para o Wilson e ele me contou uma coisa muito interessante, em que ele disse que na época dele de Fórmula 1, na Brabham, aquela subida que você tem em Mônaco, depois dos boxes, estando atrás de outros carros, o que ele fazia ali era, no momento em que começava a subida, ele começava a contar mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, freio, né? Ele contava, acelerando ali, eu acredito em terceira marcha, não sei, subindo muito rápido, com uma nuvem muito grande, um spray enorme na frente dele, que impedia ele de ver a tomada e a tangência da curva, e com base nisso, numa contagem mental, ele pisava no freio e conseguia fazer a curva à esquerda lá no fim. Coisas que você consegue saber de um cara desse apenas se você tiver contato com ele, e curiosas, né? Essa passagem aí na fábrica do Mário Carvalho é uma coisa também que tem um valor muito grande pelo seguinte: pouca gente sabe que o Wilson é o cara que deu o nome de Mini à marca Karts Mini, né? Kart Mini, foi ele que criou esse nome. O kart é um veículo que aqui no Brasil começou a ser fabricado pelo Cláudio Daniel Rodrigues, que viu isso nos Estados Unidos, viu na revista Popular Mechanics, se entusiasmou. Ele tinha uma oficina de manutenção no Itaim, não lembro de que, mas ele era especialista de uma marca, não lembro qual, e não lembro agora qual era a marca que ele era especialista. Ele tinha um equipamento básico lá para poder construir um kart próprio. Com base no que ele tinha na mão, ele fez a sua própria versão de kart. Construiu inicialmente 8 karts
E como ele conhecia muita gente do automobilismo da época, inclusive o Wilson Fittipaldi, aquela construção de kart dele atraiu muita gente ali, aquilo virou um point para ver esse kart sendo desenvolvido. E um dia nasceu o kartismo no Brasil, que teve a sua primeira corrida no Jardim Marajoara, que é um local que não é muito distante aqui da minha casa. Sei exatamente aonde foi que aconteceu essa corrida. E uma das pessoas que pilotou nessa corrida foi o Wilson Fittipaldi. Houve uma sessão eliminatória. Na primeira eliminatória, o Wilson ganhou a corrida. E o Emerson Fittipaldi estava do lado de fora vendo isso, porque ele não tinha idade para pilotar, não era permitido. O irmão tinha. E ele viu justamente o irmão dele ganhar uma corrida de karts no Brasil, a primeira que acontecia, né? Isso, obviamente, causou um impacto muito grande no Emerson. Algum tempo depois, o Cláudio Anel Rodrigues ele resolveu parar de fazer os karts, e o Wilson e o Mané Combacô adquiriram essa produção de karts e continuaram. E aí o Wilson quis fazer uma coisa muito mais próxima do conceito de construção de kart, do kartismo europeu, e fez um kart, um projeto novo, diferente, que acabou se chamando kart mini. E consta pelo Mané Combacô, que isso aí foi uma menção do próprio Wilson, que ele gostava muito do Morris Mini, olhou para aquele carrinho que ele construiu ali, ele deve ter pensado alguma coisa assim, isso aqui parece um Mini, né? Uma coisa dessa assim, esse nome ficou e acabou virando a marca do kart. E aonde isso remete ao Mário Carvalho? O que acontece é que o Mário Carvalho, que é o dono da Rio Mar, era quem fornecia os motores de kart dessa época para o Wilson e para o Cláudio Daniel Rodrigues. Aliás, o Cláudio Daniel Rodrigues não, eu acho que o Cláudio Daniel Rodrigues usava os motores Maculo, e depois o Wilson passou a utilizar os motores do Mário Carvalho, acho que foi assim a coisa. E um dia o Wilson, depois de um período, acho que uns 2 anos de fábrica, mais ou menos, uma coisa assim, ele equipou, comprou máquinas, tudo, e a categoria já estava pegando, né? Uma nova modalidade de automobilismo de competição. Ele resolveu vender aquilo ali, o Mário se interessou, ofereceu para o Mário se interessou, e a Rio Mar continuou a construção dos karts. A empresa se chama até hoje Rio Mar, e o kart continua se chamando Kart Mini. E hoje é uma fábrica que tem um nome de muita expressão no kartismo sul-americano, não só no kartismo brasileiro. O Emerson pilotou os karts do irmão, pilotou o Fórmula V do irmão também, e depois o restante da história do Emerson Fittipaldi é conhecida. Todo mundo já sabe o que veio depois, quando ele foi para a Europa. E quando o Emerson já era um cara, uma estrela na Europa, no automobilismo europeu, lá foi o Wilson, então, finalmente pilotar na Fórmula 1. E aí isso é uma outra passagem do Wilson também muito, muito interessante. Ele entrou como piloto pagante na Brabham, que na época era do Bernie Ecclestone, que mais tarde se tornaria o Big Boss da Fórmula 1, né? A Brabham tem um significado muito importante, aí, especificamente nessa época, inclusive, porque o Bernie Ecclestone comprou a equipe do Jack Brabham. E o que há de interessante, significativo nisso, que hoje muita gente não sabe, não lembra, sei lá, é que o Jack Brabham ele foi um curioso caso de um piloto que ganhou um campeonato de Fórmula 1 pilotando o seu próprio projeto, o seu próprio carro. O carro que deu um dos títulos ao Jack Brabham foi construção dele próprio. Isso é um caso de automobilismo absolutamente raiz, de pilotagem totalmente raiz, né? De um profundo envolvimento com a arte da pilotagem.
Isso aí é uma coisa que eu acho, nunca perguntei ao Wilson, mas eu acho que isso é uma coisa que criou um impacto nele, né? Eu estou pilotando numa equipe cuja origem é um piloto campeão que ganhou com o seu próprio carro. E mais tarde, em 1975, eu acho, o Wilson Fittipaldi ele colocou no grid a primeira e única equipe de Fórmula 1 que existiu na América do Sul. E permaneceu, não me lembro agora se foram 7 ou 8 anos, não chegou a ganhar corridas, portanto também não ganhou campeonatos, e é um símbolo, eu considero essa equipe um símbolo para o país. Significa muita coisa no esporte do automobilismo. E o Wilson ele chegou desde o mais raiz, o mais básico do automobilismo brasileiro até o topo do automobilismo mundial. E passando sempre pelas funções de piloto e de construtor. Fórmula V e kart não foram as únicas ideias do Wilson. E o topo desse ideário dele de construção foi a equipe Copersucar. Infelizmente, a equipe não foi muito bem recebida no Brasil, a partir especificamente do F6, que foi um projeto fracassado, infelizmente. E terminou de uma maneira melancólica, e eu acho que isso aí acabou prejudicando muito a imagem do Wilson no automobilismo brasileiro, com o público, não no automobilismo em si. No automobilismo ele é um cara respeitado, mas com o público brasileiro, e eu acho que a imagem dele acabou sendo prejudicada muito por isso. E coisa que eu acho uma injustiça, porque se a gente for olhar hoje para todo esse cômputo da história do Wilson, isso tem um valor enorme para nós, muito grande. Uma outra lembrança, falando de equipes que eu tenho, é que, se não me engano, há 5 anos, eu não tenho bem certeza da época, eu fui avisado pela Ana Pana, a mulher do Anísio Campos, num domingo de manhã, que o Anísio tinha falecido. E nesse domingo eu tinha dito a ela que iria visitar o Anísio. Só que no sábado, quando eu quis visitar, ele não estava se sentindo muito bem. Eu disse: olha, eu vou amanhã. No outro dia ela me manda uma mensagem, a triste notícia do falecimento do Anísio Campos. E imediatamente eu comentei isso com os meus amigos, e uma pessoa que estava nos meus contatos era o Wilson Fittipaldi. E eu avisei: ó, o Anísio Campos faleceu. Então todo mundo sabia que o Anísio estava muito, muito ruim. E o Wilson respondeu: puxa, que pena, eu estou no Rio de Janeiro, etc, etc, muito, muito educado e muito tocado por aquilo ali. O Anísio Campos era um contemporâneo do Wilson, e foi também um dono de equipe, da equipe regional, de uma equipe de automobilismo regional no Brasil, que foi a mais bem equipada de todas, que foi a equipe Hollywood, cujo título inicial era a equipe Z, né? E de tal maneira que ali, já no falecimento do Anísio Campos, não só a gente tinha perdido um nome do nosso automobilismo muito importante, com muita história, mas também as pessoas que eram muito próximas do Anísio, como o Wilson Fittipaldi, que era muito amigo dele, viram que estavam perdendo uma coisa assim irrecuperável, uma parte da história que não dá para recuperar. E hoje, infelizmente, a gente está perdendo hoje também uma parte da nossa história. Eu vou dizer com toda sinceridade, nem tem como se repetir. O Wilson, nesse ápice que ele chegou de ser proprietário de uma equipe de Fórmula 1 genuinamente brasileira, ele certamente vai ser o único. Eu não vejo a menor chance de aparecer alguém interessado em fazer isso, e principalmente com o mesmo espírito que o Wilson tinha. Uma última lembrança que eu tenho, muito interessante,
O Wilson, depois que ele voltou para o Brasil, depois que acabou a equipe Powersucar, ele teve uma passagem na Stock Cars. E foi naquele período em que a Stock Cars ela alterou todo o visual, a carenagem, porque a GM tinha deixado de colaborar, de apoiar o evento, né, se desvinculou. Então eles mudaram a carenagem do carro. Não gostei, sinceramente, nunca gostei daquilo ali, mas foi uma coisa necessária para ter um novo apelo visual, né? E manter a categoria funcionando, que por sinal está aí até hoje, né? É a categoria automobilismo mais, o campeonato, né, de turismo mais longo que o Brasil já teve até hoje. E eu me lembro que um dia eu estava numa corrida no box e num determinado momento eu cheguei na mureta porque tinha a volta de apresentação. Os pilotos iam sair, dar uma volta, alinhar e finalmente dar largada. A poucos metros, talvez uns 4 metros de distância de mim, estava o Christian Fittipaldi, o filho dele, um garotinho, menininho na época. E dada a volta de apresentação, o Wilson passou ali na nossa frente, olhou para o box, ele sabia onde o filho estava, fez tchau, né? E aí vira a mãe para o Christian, fala: olha lá, o papai está dando tchau, ele nunca fez tchau, tal. E o Christian Fittipaldi deu um tchauzinho para ele. Mais tarde a gente viu o Christian Fittipaldi na Fórmula 1 e na Fórmula Indy, e também nos Estados Unidos, nas categorias de protótipo. Ele teve uma passagem pelo automobilismo que não dá para comparar com as vitórias do tio dele, né? Mas ele teve uma passagem no automobilismo que ele pilotou praticamente tudo aquilo que você podia pilotar no automobilismo internacional, e com vitórias, com boas performances, com sucesso. É um outro nome também que tem muito valor para nós no automobilismo brasileiro. E um cara, pelo que eu não conheço o Christian, mas pelo que eu vejo, né, dele, no comportamento dele, na fala dele, principalmente no podcast que ele tem hoje, uma pessoa que herdou do próprio pai aquilo que o pai herdou do avô. Enfim, paciência, perdemos uma história que não tem como se reproduzir. Fique com Deus, Wilson. Muito obrigado por ser a pessoa que você foi para nós.